Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. When we hear about the word yoga, we normally think it is only sitting in different postures. Quando nós ouvimos a palavra yoga, nós normalmente pensamos em sentar em diferentes posturas. And thereafter, all that we want to learn is to sit in a particular posture which is very difficult to sit. Consequentemente, tudo aquilo que a gente quer é sentar numa postura bastante difícil, né? Uma postura que nos desafia muito. And thereafter, all our attention is pain here, pain there, pain everywhere. Eu fiz uma rima em inglês que não dá para reproduzir, então o que acontece como consequência disso é dor em todos os lugares, né? And then there is a competition. If you can sit for 2 minutes, I can sit for 3 minutes. E aí começa essa competição, né? Você é capaz de sentar por 2 minutos assim, eu sou capaz de sentar por 3 minutos assim. And you must have seen and done. When we start meditation, we are in exclamation. Então, vocês podem pensar, comparando com pontos, né? Quando você começa a meditação, está parecendo um ponto de exclamação. Thereafter, after a long period of 3 seconds, we become a question mark. Depois de um longo período de 3 segundos, a gente se torna um ponto de interrogação. Another long period of 3 seconds, we become underline. E depois de mais outro longo período de 3 segundos, nós já estamos deitados. This cannot be asana. Isso não pode ser asana. Patanjali, in his Yoga Sutras, has given only 2 sutras for asana. Então, nos Yoga Sutras, Patanjali deixou só 2 sutras dedicados aos asanas. And Yama and the Niyama, these 2 are given maximum number of sutras. Para Yama e Niyama, ele deixou um número muito maior de sutras. But all that we do, we don't practice Yama, we don't practice Niyama, we directly want to go for asana. Mas a gente não está muito preocupado em praticar Yama, Niyama, nós queremos ir diretamente para a prática dos asanas. Not only that, we want to directly sit for meditation. Então a gente muitas vezes quer diretamente já se sentar para a meditação. And then what is meditation for us? E o que é então a meditação para nós? Meditation is a collective, silent suffering. Então a meditação acaba sendo um sofrimento coletivo silencioso. And then we keep on holding, the mind should not run, the mind runs. A gente fica aqui se contendo, a mente não pode se mexer, mas ela se mexe. And then we think we are sitting for 3 years, but it is only 2 seconds. E a gente imagina que está sentado há 3 anos, mas são apenas 2 segundos. This has nothing to do with yoga or meditation. Isso não tem nada a ver com yoga ou meditação. Patanjali gives the definition of asana as sthira sukham asanam. Patanjali deu a definição de asana como stira sukha nasana. Sthira sukham means steady bliss. Então, stira significa estabilidade. What we have is not bliss, but blisters. Ah, tá. Ele falou, e também uma sensação de um grande bem-estar, né? O que a gente acaba tendo muitas vezes é o sofrimento decorrente disso. And the technique of asana, how we can do that? There are 2 things told. E para a técnica do asana, como a gente deve fazer? Ele fala 2 coisas. So first is asana means steady bliss. Então, primeiramente, asana significa estabilidade. We can have steady bliss under 2 conditions. E nós podemos adquiri-la mediante 2 condições. Number 1, no efforts in life. Primeira coisa, sem não fazer esforço na vida.
Prayatna Shaitilya is the word used. Prayatna Shaitilya é a palavra utilizada. And the second one is Ananta Samapatibhyam. E a segunda é Ananda Samapatibhyam. Ananta Samapatibhyam means merging in the infinite. Isso significa submergir-se no infinito. Now, when we are sitting here in any posture, after every 2 minutes we start changing our posture. Sometimes this way, sometimes this way, sometimes this way, sometimes this way. E quando a gente senta aqui, em qualquer posição, a gente vai mudando a posição a cada 2 minutos. Uma hora de um jeito, outra hora de outro jeito. So in 1 hour we change 60 postures. Então, em uma hora nós mudamos para 60 posturas. Now, when we sleep, in deep sleep, snoring away, what is called as sound sleep. Então, quando a gente está dormindo num sono bem profundo, um sono sem sonhos, né? Do you know why it is called as sound sleep? Sabe por que se chama um sono sound sleep? É um sono... Sleep. Yeah, sound... What is the meaning of sleep? Sleep is sono. Yeah, sono. But sound I don't... Não. Que tem uma outra definição a palavra sound, que não é som. Que acho que é isso que ele está querendo dizer. Mas tudo bem. Okay. Sound sleep means this is sound. Ok. And sleep means sleep. Clear? Ok. When we have sound sleep, we produce sound. Tá. Então, no sono superficial, nós produzimos ruídos, né? Roncamos. That is sound sleep. So why it is called as sound sleep? Because sleep for us, sound for the society. Então, o sono é para a gente e o barulho é para os outros. Por isso que é o sono. And when we are having sound sleep, do we change our posture? Quando a gente está nesse sono, a gente muda a posição? We don't change. Não, nós não mudamos. We are lying down like a pig. Nós estamos deitados como um porco. Because there, prayatna shaitilya, no effort. Porque lá não há esforço. Prayatna Shaitilya. And be very attentive. And at that time, we have no identification with our body. E uma coisa muito importante, nesse momento nós não estamos identificados com o nosso corpo. In that experience, we are neither woman nor man. Nessa experiência nós não somos nem homem nem mulher. We are neither rich nor poor. Não somos nem rico nem pobre. That time we are neither mother nor father. Não somos nem mãe nem pai. That time we are neither educated nor uneducated. Naquele tempo nós somos, nesse momento não somos nem educados nem não educados. That time we are neither Brazilians nor Indians. Naquele momento não somos nem brasileiros nem indianos. That time we are Mr. Nobody. Nesse momento somos um Mr. Nada. Nobody is infinite. E este nada é o infinito. Somebody is finite. Então, alguém é limitado. We, as nobody, are always happy. Quando somos este nada, nós estamos sempre felizes. We are always miserable when we are somebody. Nós somos sempre miseráveis quando somos alguém. Because somebody is finite Porque este alguém é sempre limitado. and nobody is infinite. E este ninguém é infinito. Just in the morning after my lecture in the university, Agora de manhã, depois da palestra que ele deu na Universidade de São Paulo, I gave few examples of husband, wife and all that. ele deu alguns exemplos sobre a vida de marido e mulher. So one elderly person came after the lecture and asked me, "Are you married?" E depois da palestra, uma senhora chegou para ele e perguntou: mas o senhor é casado? I said, "No, I am happy." Ele disse: não, eu sou feliz. In this world, there are two types of people. Nesse mundo há dois tipos de pessoas. Those who are married and those who are happy. Aqueles que são casados e aqueles que são felizes. Married is somebody. O casado é alguém. Unmarried is nobody. O não casado, ninguém. Just get this point clear. Apenas capte isto claramente. Therefore, asana should be not a posture alone. Assim sendo,
asana não deve ser apenas uma postura. We must know what for we are doing something. Precisamos saber para que estamos fazendo algo. Is it a fashion to do meditation? É apenas uma moda meditar? No, everybody is going, so I am also going. Ah, tá todo mundo indo fazer, então eu também vou fazer. We must be clear about why we do something. Nós temos que ter clareza sobre por que estamos fazendo algo. In the same manner, why and what is the purpose of asana? Da mesma maneira, por quê? Qual o propósito do asana? The purpose of the asana is to get freedom from body identification. O propósito do asana é tornar-se livre da identificação com o corpo. Till such time we are identified with the body, we will keep on becoming somebody or the other. Então, enquanto estamos identificados com o corpo, nós continuamos sendo alguém. In the deep sleep we are nobody because we are not identified with the body. E no sono profundo, nós somos ninguém porque não estamos identificados com o corpo. And when we get identified with the body, immediately I is born. E quando eu estou identificado com o corpo, imediatamente este eu nasce. Thereafter, this I becomes mother, father, brother, sister, husband, wife, friend, enemy. E depois este eu acaba assumindo todos esses papéis, né? Pai, mãe, amigo, inimigo e assim por diante. And who is disturbed in life? It is these fellows who are disturbed. Então, quem está perturbando a vida são exatamente esses papéis, esses indivíduos. Now we will do this experiment right away. Vamos fazer agora uma experiência imediatamente agora. As you are sitting, sit quiet, close your eyes. Então procurem agora sentar calmamente, fechar os Don't olhos. change, you are relaxed, don't worry. Don't bother for a particular posture and suffer. Não precisa mudar muito a postura, fazer muitos ajustes, apenas você fecha os olhos. Now we will play meditation. E agora nós iremos meditar. Now you become mother or father. Agora você se torna mãe ou pai. And see what thoughts come in your mind. E veja quais pensamentos vêm à sua mente. Stop. Pare. Now you become husband or wife. Agora você vai se tornar ou marido ou a esposa. And see what thoughts come in your mind. Perceba que pensamentos vêm à sua mente. Stop. Pare. Now you become rich or poor. E agora você se torna rico ou pobre. And see what thoughts come in your mind. Perceba que pensamentos vêm à sua mente. Now last, be nobody. E agora, enfim, nós não somos ninguém. And see what thoughts come. Perceba que pensamentos vêm. Stop, experiment over. Pare de experimentar. Open your eyes and ears and listen. Abra os olhos e os ouvidos para ouvir. When you became mother or father, what were the thoughts in your mind? Quando vocês se tornaram pai ou mãe, quais os pensamentos que vieram à mente? Pertaining to the children. Estamos falando para as crianças. Those who had children, they were bothered about the children in meditation. Aqueles que têm filhos, têm crianças, estavam já com a criança na sua mente. Those who did not have children,
they were worried. I wish I had children. Thank God I don't have children. E aqueles que não têm filhos provavelmente estavam com as crianças também na sua mente, pensando, puxa, eu gostaria de ter um filho, será que eu vou ter um filho? So the thoughts were pertaining to the children when we become parents. Então, os pensamentos acabam se relacionando, se referindo às crianças, a partir do momento em que nos imaginamos pais. When we became, for example, rich or poor, the thoughts were pertaining to money. Quando nos tornamos ricos ou pobres, os pensamentos são referentes ao dinheiro. And when we remained as nobody, there were no thoughts. Quando permanecemos como ninguém, não há pensamentos. Is it not your experience? Não foi essa a experiência? Now you sit for meditation with all kinds of funny postures and suffer silently. What is this mudra? A gente senta para meditar, sofrendo silenciosamente. O que significa isso? Our meditation is something like this. Nossa meditação normalmente é algo semelhante a isso. A person is having a root canal. A pessoa tem o canal dental, né? A raiz do dente. And such a person, how he will do meditation? Então, se ela está com um problema no canal, né, o dente dói muito, como é que ela vai meditar? Ela vai fechar os olhos e só vai sentir dor. He will be doing meditation like this. Ele vai fazer a meditação chiando os dentes. That will be sentidental meditation. Meditação, né, de dor de dente. It will not be transcendental, it will be sentidental meditation. Então não vai ser transcendental a meditação dele, vai ser sentindo dental. If there is a physical problem, we cannot keep ourselves cheerful and happy. When there is a mental problem, how can we be at peace? Então, quando há um problema físico, a gente não consegue estar bem. Da mesma forma, quando há um problema mental, como podemos estar em paz? And what is the mental problem? E o que é um problema mental? Mr. Somebody is a mental problem. Este alguém, Mr. Alguém, é o problema mental. Therefore, asana is done for getting freedom from body identification. Então, mais uma vez, ele frisa, a asana é feito para que a gente consiga se libertar da identificação com o corpo. There is no difference between meditation and deep sleep except one point. Não há diferença entre o sono profundo e a meditação, exceto em um ponto. In meditation, you don't sleep, and in sleep, you don't do meditation. Na meditação você não dorme, e enquanto dorme você não medita. Many of the students, they do meditation lying down. Os estudantes não meditam deitados. They are deceiving themselves. They are cheating themselves. Eles estariam enganando a si mesmos. Therefore, when you are sitting for meditation, what we have to learn, number one, we should be able to keep our body in such a manner that we don't think about the body. Então, quando a gente senta para meditar, temos que ter claro que vamos posicionar o corpo de uma maneira tal que não vamos mais sentir, não vamos mais nos incomodar com ele. Before we came here, we park our car. Antes de chegar aqui, a gente estacionou o carro. We don't put the car anywhere on the road. Não paramos o carro em qualquer lugar na rua. Why we keep it in a particular manner? So that nobody takes it away. E por que a gente para o carro daquela forma particular? Para que ninguém leve o carro dali. Suppose we have parked the car and we have doubt in our mind. Somebody may come and tow it away. Imagina se a gente para o carro e de alguma forma alguém leva o carro embora. Will you be able to concentrate for anything that you are doing here? Nós estaríamos aptos a se concentrar em qualquer coisa que estamos fazendo aqui. Your mind will be all the time with the car. A mente estaria todo o tempo lá no carro. Exactly the same way. When we put our body on the asana, it should be like in a parking lot. We have parked the body. We have nothing to do with the body now. Então é como se a gente colocasse o corpo no estacionamento. Nós estamos deixando o corpo ali e agora esquecendo o corpo ali. And we drop the body without going to sleep. E a gente deixa o corpo lá sem dormir. See, friends, if this we are able to achieve, we don't have to struggle for freedom from thoughts. E se a gente consegue atingir isso, nós não precisamos nos preocupar com essa liberdade de pensamentos.
If this is not understood, we start imagining meditation means some kind of funny experiences. Senão a meditação pode ser vista como um tipo de experiência engraçada. There was one person who came with his wife to me to talk about. Uma pessoa uma vez chegou com a sua esposa para conversar comigo. He said, Swamiji, my wife has some complaint against me, so she wants to talk to you. Ele falou, olha, Swami, a minha esposa tem reclamações a meu respeito e ela quer conversar com você. So I asked, I said, Mama, tell, what is the problem? Então ele perguntou, então, senhora, qual o problema? So she said, Swamiji, my husband, when he sits for meditation, he sits, green light, sometimes red light, but I don't see any light. Então, What should I do? quando meu marido senta para meditar, ele vê luzes de várias cores, tal, mas eu não vejo luz nenhuma. O que eu devo fazer? And why it happens to me, not to my husband? E por que aquilo acontece comigo e não com meu marido? So for her, meditation is a competition with the husband. Então, para ela, a meditação é uma competição com o marido. So I told her, I said, look here, you don't see any light because your bulb is fused. Então ele fala, olha, você não vê nenhuma luz porque a sua lâmpada queimou. Change the bulb, everything is all right. Troque a lâmpada e tudo se resolve. These are all the cartoons of meditation. Não, esse é o sofrimento na meditação. This is not meditation. Isso não é meditação. So asana is done for getting freedom from body identification. Então o asana é feito para se libertar da identificação com o corpo. If this is clear, now next step. E se isso está claro, próximo degrau, etapa. This tripod that you are seeing is so steady. Então você vê esse tripé é muito estável. All of you have been moving here way, this way, that way. Todos vocês estão se movendo de alguma maneira. Imagine if this fellow starts moving. Imagine se esse tripé fica se movendo da mesma maneira. Why it is not moving? Because it is not having any disbalance. E por que ele está se movendo? Porque ele não tem nenhum desequilíbrio. The center of gravity of this tripod is exactly in the center. O centro de gravidade desse tripé está exatamente no centro daquele triângulo. And therefore, there is no wrong distribution of pressure on the three legs. Consequentemente, não há uma distribuição imprópria de pressão em nenhuma das três pernas ou pontos de apoio. Suppose we tilt this tripod this way and shift the center of gravity, it will fall down. Se você imaginar que desloca esse tripé para cá, ele vai, o centro de gravidade se projetar fora da base de apoio, ele vai perder o equilíbrio. If this example is clear, now look at your own body. Se esse exemplo está claro, observe agora o seu próprio corpo. So when we sit for meditation, the first important thing is that the distance between the knees, distance between the knee and the backbone, distance between the knee and the neck should be approximately equal. Então, quando você senta para meditar, você deve construir com os joelhos, a coluna, todas essas estruturas, algo semelhante a esse tripé. Here and neck also. E também entre os joelhos e o pescoço. Então, esses pontos todos, coluna, joelhos, pescoço, como se fosse um tripé. Then this becomes an equilateral cone. Então, isso se torna um cone equilátero, né? When this happens, the center of gravity is exactly in the center. Quando isso acontece, o centro de gravidade está exatamente no centro dessa base de apoio. So for our body, the center of gravity is the two pin bones which are touching the floor. In the center of those two pin bones is the center of gravity. Então, no nosso corpo, o centro de gravidade está naquela região entre os dois isquios, né? Aquele espaço entre os dois isquios. So when you are sitting, see that the weight of your body lands on these two pin bones below. Então, quando você senta para meditar, deve observar se esse centro de gravidade, se essa distribuição está exatamente entre esses dois isquios. And never take the support of the back. E nunca encontre um apoio para as costas. If you take the support of the back, your surface area increases and you go to sleep. Se você apoia as costas, a sua superfície irá aumentar e você irá
dormir. So when you sit in that particular manner, the center of gravity will be exactly in the center and the weight of the body will fall on these 2 points only. Então, quando você senta dessa forma apropriada, o centro de gravidade vai estar exatamente no centro dessa base de apoio, o peso incidindo sobre esses dois isquios. Now, why we keep on changing our body posture? Então, por que a gente muda tanto a postura do corpo? Because sometimes the weight of our body goes on one leg. Porque às vezes o peso vai para uma perna, And then in that area, because of the pressure, the blood flow is hampered. então nessa área, por causa da pressão, a circulação sanguínea acaba sendo obstruída. And then the lymph gets accumulated at the end of the limb. E aí começa a haver um acúmulo, né, de sangue na porção distal da perna. Né? And then it starts giving pain. Isso começa a gerar uma dor. Then we leave this leg and we come to this leg. Então a gente deixa essa perna um pouco mais aliviada e agora joga o peso para outra. Then this leg also starts giving pain. Daí essa outra perna começa a ter dor. Then we put the 2 legs straight away. Aí a gente estende as duas pernas. Then that also starts giving pain. E aí começa também a gerar Then uma we dor. go to the wall, in search of wall. Where E a is the wall? gente começa a procurar uma parede para se apoiar. And thereafter we take a pillow. Depois a gente já pega um travesseiro. And thereafter our sound meditation begins. Depois a nossa meditação com som começa. Like a sound sleep, the sound meditation begins. Daí começou o sono com ronco, né? O sono com barulho também começa a meditação com esse barulho. See, friends. Therefore, please remember, we sit in a posture only for one purpose: get freedom from body identification. Então lembre, frisa essa proposta. A gente senta numa postura para se libertar da identificação com o corpo. After the body identification goes away, then there is no reason for us to think. Então depois que a identificação com o corpo se foi, não há mais razão para pensar. In deep sleep, why we don't think? No sono profundo, por que a gente não pensa? There is no reason. Porque não há razão. Get this point. Whatever we may be tired, whatever there may be worries in life, the moment we are not identified with the body, there is no reason to think. Então, no momento que a gente está identificado com o corpo, independentemente do que tenha acontecido antes, não há mais razão para pensar. Take an example to make this point. Então, ele vai dar um exemplo. If this object is in my hand and I don't want to give it up, Então, esse objeto está na mão dele e ele não quer dar esse objeto para você. then I take a pen and put in my hand here to write something. E aí ele pega uma caneta para escrever algo. If I write something with a pen without leaving this object, hold on this object will influence my handwriting, is it not? Então, se ele quer escrever segurando esse objeto, ele não quer soltar o objeto, com a caneta na mesma mão, óbvio que esse objeto vai estar influenciando a sua escrita. My original handwriting will never come up till this object is held in my hand. Então, ele não vai escrever normalmente até o momento em que ele soltar esse objeto. So when I leave this object, hand is free, then only it can write perfectly well. Então, somente quando ele solta esse objeto e a mão está livre, aí sim ele poderá escrever perfeitamente. Exactly the same way. When the mind is identified with the body, it will have the influence of the body. Então, do mesmo modo, enquanto a mente está identificada com o corpo, ela vai estar sofrendo influência desse corpo. And if there is no identification with the body, there is no influence of the body. E se não há identificação com o corpo, não há influência do próprio corpo. And therefore there are no thoughts. E, consequentemente, não há pensamento, Because we are nobody. porque somos nada. And therefore happy. E, consequentemente, And felizes. therefore even in the class sleep. See, in one of my lectures, 2 persons were sitting next to each other on chair. Então, numa das aulas que eu estava dando, duas pessoas estavam sentadas, uma próxima da outra, em cadeiras. One was sleeping on the shoulder of other. Uma estava dormindo no ombro da outra. And the pillow, the one on whom he was sleeping, he was getting very angry. E aquele que estava servindo de travesseiro, né, estava se incomodando, já estava ficando incomodado. So to wake him up,
what this pillow did, he moved like this. Então, para acordar o outro, ele se moveu, tirou o corpo do lugar. But this fellow was sleeping was a real giant. Mas o que estava dormindo estava de fato entregue. He put his hand and pulled him and again. Ele puxou o outro novamente com as mãos e se acomodou de novo. After the lecture was over, this man who was sleeping, he came. Swamiji, you are wonderful. Depois que a palestra terminou, esse que estava dormindo chegou e falou: Swami, foi sensacional. Actually, he did not hear me one word. Na verdade, ele não ouviu uma única palavra. So I said, thank you very much. What else can you say? E ele falou que poderia dizer, né? Obrigado. Now this pillow, this person who was awake, he was so angry. Mas essa pessoa que serviu de travesseiro, que estava acordada, ficou muito nervosa. He said, Swamiji, when you saw him sleeping, why didn't you wake him up? E ele falou: Swami, quando você viu ele dormindo, por que você não o acordou? I said, first of all, become cool, I'll tell you. Ele disse: primeiro acalme-se, daí eu vou te falar. Don't remain angry, then you will understand. Não fique nervoso, daí você irá entender. Then I asked him, then what for you have come for the lecture? E aí ele perguntou: ó, por que você veio à palestra? To become miserable or to become happy? Para se tornar miserável ou para se tornar feliz? Of course I have come to become happy. Claro que eu vim para me tornar feliz. Did you become? E você se tornou? No, that fellow was already happy. Não. Aquele sujeito já estava feliz. See friends, asana is meant for discovery of freedom from body identification. Então, o asana é concebido para isso, né? Para descobrir essa desidentificação com o corpo. And this can happen only if we approach scientifically. E isso só pode acontecer se a gente tiver uma abordagem científica. Therefore, when you are sitting in this particular manner, I told you, your center of gravity will be in the center and the weight of the body will not be wrongly distributed. Sim, quando a gente constrói essa base de modo apropriado, posiciona o centro de gravidade no centro da base de apoio, nosso peso não vai estar distribuído de modo impróprio. Then where to keep the hands? E onde a gente mantém as mãos? This is one of the biggest problem many people have. Esse é um dos grandes problemas que muitas pessoas têm. Many times we put our hands straight away like this. It is good for photography. We keep it like this. Uma postura que parece interessante para pornografia, algumas pessoas fazem isso. It is okay for a few seconds. É interessante por alguns segundos. After some time, our hands pull us in front. Depois de algum tempo, as mãos podem puxar-nos para frente. Therefore, our hands should not disturb the center of gravity. Então, consequentemente, as nossas mãos não devem estar numa posição que perturbe o nosso centro de gravidade. So there are two techniques. You can try one of them. Então, há duas técnicas, vocês podem tentar uma delas. Interlock the lower three fingers. Entrelace os seus dedos, Then index finger to index finger, o dedo indicador com o indicador, thumb to thumb, o polegar com o polegar, and put it in your lap. e ponha no seu colo. Then the center of your gravity will not move here and there. E assim o centro de gravidade não estará se movendo para cá e para lá. This way or another way is left hand below, right hand above, thumb to thumb in your lap. E outro modo é a mão esquerda embaixo, a direita por cima, os polegares se tocando e elas no colo. This will keep you kind of secured and your center of gravity will not move. Isso mantém você numa posição segura. Centrado, o centro de gravidade não estará se movimentando. But the purpose you don't forget. Purpose is to get freedom from body identification. Mas a proposta, não esqueça, é se libertar daquela identificação com o corpo. After this is done, then what is the final description of a perfect asana? Depois que isso é feito, qual é a descrição final do asana perfeito? Our body should have three qualities on the asana. Nosso corpo, nessa condição, deve ter três qualidades. At the base, it should be firm. Na base, ele precisa estar firme. Vertically, it should be steady. Na dimensão longitudinal, ele deve estar bem estável. Not like we sit for meditation, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Não como algumas pessoas recitam, né? Balançando. No. So base is firm, vertically steady. Third, our total body is 100% relaxed.
Então, todo o corpo está 100% relaxado. Esse é o terceiro ponto. When we relax our complete body, in fact, body is not relaxed. Então, quando a gente relaxa completamente o corpo, de fato, o corpo não está But it is the mind which is relaxed. totalmente relaxado, mas na verdade é a mente que está relaxada. Because the tension is not on the body, tension is on the mind. Porque a atenção não está mais e a tensão não está mais no corpo, agora está na mente. This we are not able to appreciate like this. Nós não estamos muitas vezes aptos a apreciar isso. If you take a rubber band and tighten it on 2 nails, Então, se você pega uma espécie de corda, rubber band, and fix it. Barbante. So if you leave it, it looks as if it is not moving. e você olha para ele como se ele não estivesse se movendo. But inside the rubber band there is a tension. Mas dentro na verdade, um elástico, né? And the Dentro do moment- elástico há uma tensão. And the moment you remove one anchor, it will come back. No momento que você remove uma extremidade, ele retorna. In the same manner, we don't appreciate our mind is under tension when it is identified with the body. Então, da mesma forma, nossa mente não está mais sofrendo tensão quando não está identificada com o corpo. Our mind is so tired that it wants to give up the load of the body identification. A nossa mente está tão cansada que ela deseja se libertar dessa identificação com o corpo. Don't we do that in our life? Não faça isso na sua vida. Suppose, ladies, they carry a lot of hold all. They call it as a purse, but it is a hold all. Purse. A bolsa. Ladies, they carry the purse. Imagine que ela carrega uma bolsa assim no ombro. So the first thing what the ladies do, wherever they go, first of all, remove it down. A primeira coisa que ela faz, qualquer lugar que ela chega, ela remove a bolsa, tira do Why? ombro. It is a burden. Porque é um peso. Exactly the same way. Body identification is a burden for the mind. Da mesma forma, essa identificação com o corpo é um peso para a mente. And that is why everybody wants to go to sleep. E é por isso que todo mundo quer dormir, gosta de ir dormir. In fact, in sleep we lose everything. Na verdade, quando dormimos, nós perdemos tudo. Our money is not with us. Nosso dinheiro não está conosco. Our wife, husband is not with us. A mulher ou o marido não estão Our conosco. property is not with us. A nossa propriedade não Our está religion conosco. is not with us. Nossa religião não Our está God conosco. is not with us. Nosso Deus não está In conosco. deep sleep we have nothing. No sono profundo nós não temos nada. We lose everything. Nós perdemos tudo. And yet we want to go to sleep. E ainda assim a gente quer ir dormir. Because the mind is tired of this body identification and the subsequent load of the world. Por isso, porque a mente está cansada dessa identificação com o corpo e dessa carga que ela carrega. Why wise people are not tired in this world? Então, por que as pessoas sábias não estão tão cansadas nesse mundo? Because they no more live as the body. They are living through the body. Eles não estão mais vivendo como um corpo, eles estão vivendo através do corpo. See, the other day I came from a very long flight, London to Bombay, Bombay to Johannesburg. Outro dia ele veio de um voo bastante longo, de Londres para Mumbai, depois de Mumbai na Índia para Joanesburgo, na África do Sul. Almost 18 hours flight or more than that. Mais ou menos 18 horas de voo, ou talvez até mais do que isso. And immediately my lecture started. E Lecture started. logo que ele chegou, a palestra já começou. So they asked me, Swamiji, don't you get jet lag? E aí as pessoas perguntaram, Swami, você não tem jet lag? Você não sente jet lag? I said, why should I get jet lag? Jet should get jet lag. Por que ele precisa ter jet lag, né? O jet, o avião que deve ter isso. I am a human being, why should I get the lag of the jet? Eu sou um ser humano, por que eu devo pegar a perna do jet, Sim. né? Jet lag. Like, foot and mouth diseases of the cows. It should not come to me. Então, essa não é a causa que deve chegar aí. Now, why we get tired? Because we get identified. Então, por que eu me torno cansado? Porque eu me identifico. Wise people function through the body, they never function as the body. As pessoas sábias funcionam através do corpo, nunca como um corpo. So the body is used, Então, o corpo é utilizado. and this is possible only when we remain other than the body.
Então isso é possível apenas quando nós nos tornamos algo além do próprio corpo. It is for this purpose we practice asana. E é para esse propósito que a gente pratica asanas. Now we will do it the final touch. Now sit properly. Então agora vamos, Take your legs back. Sit vamos properly. sentar agora de modo apropriado, tá? Those who cannot sleep, they can sleep. I have no problem. Aqueles que querem dormir, se quiser dormir, dorme. As far as possible, spare the walls. E na medida do possível, tente se afastar das paredes, para não depender delas. The wall will go back, poor one. Deixe a parede para trás por algum tempo. Now, I'll give you certain psychological adjustments that we'll do step by step, okay? Ele vai dar alguns ajustes psicológicos, passo a passo. As you are sitting, see that the weight of your body lands on the two pin bones. Quando você senta, perceba que o peso do corpo está incidindo sobre os ossos, sobre os isquios. If required, you open up your legs or close them and bring the weight on those two pin bones. Se for necessário, você afasta, depois aproxima as pernas e perceba o peso indo nos isquios. Second thing, let your hands be in your lap in one of the mudras I told you. Em segundo lugar, deixe as mãos ficarem no seu colo, num daqueles dois mudras que ele sugeriu. Now, the third thing that we can do is close your eyes soft. Em terceiro lugar, feche os olhos suavemente. Here we are by our own choice. Nós estamos aqui pela nossa própria escolha. It is not a burden on us. Não é um sofrimento, um peso para nós. We are not obliging the teacher or the world. Nós não estamos sendo obrigados, It is our own need. é a nossa própria necessidade. Therefore, we are cheerful and happy. Consequentemente, estamos contentes, satisfeitos. The next adjustment, in our heart is our beloved Lord and the Guru. No próximo passo, no nosso coração está o nosso Guru ou o nosso Deus. The Lord protects us from within, the Guru guides us from within. E o nosso Deus, o Guru, nos protege, nos guia a partir do nosso interior. At this moment, we have to drop our total past. E nesse momento, devemos deixar de lado, desistir do nosso passado. And that is called as we take the position of Mr. Nobody. Isso significa que estamos assumindo a posição de um senhor ninguém. We do not plan anything what we will do after meditation. Nós não vamos culpar, julgar a ninguém. So our past is closed, our future is blocked, Nosso passado está fechado, nosso futuro bloqueado. and now we are only in the present E agora estamos apenas no presente, as Mr. Nobody. como o senhor ninguém. Therefore, there is no reason that we will think. Consequentemente, não há razão para que pensemos. The only burden that we are carrying is the body identification. Então, o único peso que continuamos carregando é a identificação com o corpo. Now we will start relaxing the body. Então, vamos começar a relaxar o corpo. If you observe your own body, Se você observa o seu próprio corpo, your base has become firm sua base está ficando firme and vertically you are steady. na dimensão vertical longitudinal, você está estável. Now we will relax our body part by part.
Vamos relaxando o corpo, parte por parte. When I tell you, your body will understand. Quando você falar, o seu corpo entenderá. Don't get involved into why and how. Não se preocupe, não se envolva com o porquê ou como. Relax your head muscles. Relaxe os músculos da cabeça. Relax the forehead. Relaxe a testa. Relax the eyebrows. Relaxe a região das sobrancelhas. Relax the eyeballs. Os globos oculares. There is no pressure on the eyeballs. Não há pressão nos globos oculares. The eyeballs are focused to infinite. Os globos oculares estão focados no infinito. The eyelids are softly closed. E as sobrancelhas estão, os cílios estão suavemente fechados. Relax the nose, Relaxe o nariz, the lips, os lábios, the chin, as bochechas, the face. toda a face, Relax the ears. as orelhas, Relax the neck from all the four sides. então relaxe o pescoço a partir de todos os lados, From the throat, sides and the back side. a partir da região da garganta, também da nuca. We are holding our shoulders high. Estamos segurando nossos ombros altos, Hang them down. então deixe-os cair, se afastarem das orelhas. Relax the shoulder joints. Relaxe as articulações dos ombros, Relax the upper arms. relaxe os braços, Relax the elbows. relaxe os cotovelos, Relax the lower arms. relaxe os antebraços, Relax the wrist and the palms. relaxe os punhos, as palmas das mãos, Relax the fingers. relaxe os dedos. Let us pause for a moment. Uma pausa por algum momento. Our body is now divided in two parts. Nosso corpo está agora dividido em duas partes. Relax and not yet relaxed. A parte que já foi relaxada e a parte ainda não relaxada. The relaxed parts of the body have minimum muscle tone. As partes já relaxadas estão com tônus muscular mínimo. There is no tension anywhere. Não há tensão em qualquer lugar. Our hands are heavy in our lap. As nossas mãos estão se fazendo pesar no colo. The index fingers are pressing hard against each other. Os dedos indicadores estão pressionando ainda uns contra os outros. The thumbs are pressing hard against each other. Os polegares também. The weight of our hands is heavily experienced in our lap. Estamos sentindo o peso das mãos no colo. This is the beginning of mind dropping the body. Esse é o começo desse processo da mente deixar o corpo de lado, desidentificar-se. Now the remaining parts of the body, Então as outras partes ainda do corpo, they are remanescentes, having tensions. estão tendo ainda tensões. So let us relax that also. Vamos relaxá-las também. First come to the shoulders. Primeiro, voltando aos ombros, Relax the chest muscles. volte, vá relaxando agora os músculos do peito, Relax the abdomen. o abdômen, Go down right up to the floor. indo lá para baixo, na direção do chão. Relax the sides from the armpits up to the hip joints. Relaxe desde a região das axilas até o quadril, até as articulações do quadril. Relax the neck downwards all the way you go up to the pin bones. Relaxe desde o pescoço até os isquios.
you will feel now the weight of your body has increased on your pin bones. Você sente todo o peso do corpo aumentando sobre os ossos do quadril, os isquios. Someone can get pulsation. Talvez alguém sinta até uma pulsação. Relax the hips, Relaxe o quadril, the hip joints. as articulações do quadril, Relax the thighs, as coxas, the knees, os joelhos, calf muscles, os músculos da canela, ankle joints, articulações do tornozelo, heels and toes. os pés, os dedos dos pés. Now our total body is fully relaxed. Now, agora, todo o nosso corpo está completamente relaxado. As if you walk out of your body, Como se você estivesse caminhando para fora do próprio corpo. there are so many bodies in this hall, Há muitos corpos nesta sala. and one of the body we claim to be ours and I. E desses corpos é nosso. Traz identificação com ele. Take the front view of your body Liberte-se dele. Pegue o corpo do seu colega, do seu amigo. Don't forget you are outside the body. Não se esqueça que você agora já está fora do seu próprio corpo. Start seeing from the front, the top, the forehead, eyes, Comece a ver a partir do corpo do seu colega, desde a cabeça, passando pela testa, olhos. go downwards part by part and relax if there are tension patches. Vai descendo, parte por parte, se houver tensões. Now go to the right side of your body. Vá para o lado direito do seu corpo. Don't forget you are outside the body. Não se esqueça, você está fora do corpo. See the right view of your body, Veja o lado direito do seu corpo, the right side of the head, the right ear. o lado direito da cabeça, da orelha. Thus start going downwards part by part up to the hip joints. Vai descendo parte por parte até as articulações do quadril. If there are some tension patches, relax them. Se há alguma tensão ainda, relaxe. Go to the back side of the body. Agora vá para a parte de trás do corpo. Don't forget you are outside the body. Não se esqueça que você está fora do corpo. Now in the same manner, from the top to the base, go part by part and relax. Do mesmo modo, topo até a base, passe parte por parte, relaxando. Now come to the left side of the body. Agora vá para o lado esquerdo do corpo. Repeat the same process. Repita o mesmo processo. You will see there may be more tension on the left side Talvez você perceba que ainda há alguma tensão do lado esquerdo. because the other three sides are relaxed. Os outros lados já foram trabalhados, já estão relaxados. Now come in the front. Agora, volte à frente. The shape and the form of the body has become not very clear in the mind. A forma do corpo não está agora muito clara na mente. Therefore, now the concept I was inside the body and the world is outside the body, this concept is gone. Agora, o conceito, estou dentro do corpo, fora do corpo, agora se foi.
Now our experience is formless existence. Agora a nossa experiência é a não existência de fora, Like the space. como o espaço. Space doesn't have any shape or form. O espaço não tem nenhuma forma. Space doesn't have beginning and end. O espaço não tem um começo ou um fim. Bodies are many, space is one. O espaço é apenas um. This one homogeneous experience is living in God. Essa experiência de unidade, homogeneidade é viver em Deus. When we are a wave, we are a wave. When we are a ocean, we are a ocean. Quando nós somos um oceano, somos um oceano. When we are an ice, we are an ice. Quando nós somos olhos, nós somos olhos. But when we are water, we are everything and yet nothing. Mas quando somos água, nós somos tudo, mas não somos nada. Waves, ocean, ice, they are somebody. Mas o oceano, ele falou o gelo, isso é alguma coisa aí. But the water is nobody. Mas a água não é nada. Let us be nobody. Deixemos-nos ser nada.
Be alert to recognize that the thoughts always come to somebody. Fique alerta para reconhecer que os pensamentos sempre chegam para alguém. Immediately stop there and remind, you are now nobody. Imediatamente deixe-os ir, permaneça assim, você agora é ninguém. Do not fight with the mind. Não lute com a mente. Only remain aware that you have become somebody. Apenas se torne consciente quando você se torna alguém. And when you revert back to nobody, immediately the turmoil of thoughts stops. Perceba que imediatamente quando você se torna ninguém, essa turbulência dos pensamentos cessa. More thoughts, more miserable. Mais pensamentos, mais sofrimento. Less thoughts, less miserable. Menos pensamentos, menos sofrimentos. No thoughts, all bliss. Sem pensamentos, né? Aí, bliss, né? More somebody's, more thoughts. Mais alguém, mais pensamentos. Less number of somebody, less thoughts. Sendo menos alguém, menos pensamentos. Nobody, no thoughts. Ninguém, não pensamentos. So nobody, no thoughts, no misery. Sim, sendo ninguém, não há pensamentos, não há sofrimento, miséria. All happiness. Tudo é felicidade. This is what Patanjali says, Sthira Sukham Asanam. Isso que Patanjali diz, Sthira Sukham Asana. Take little deep breathing 2-3 times. Agora respire profundamente 2-3 vezes. As you do the deep breathing, your body identification begins. Você começa a respirar mais profundamente, recomeça a identificação com o corpo, Move your toes and fingers. movimente os seus dedos, seus polegares. Your body identification is complete. A identificação com o seu corpo se completa. And the old concept, I am inside the body and the world is outside, E aí todo esse conceito, eu estou dentro do corpo e o mundo está fora. and the samsara begins. E aí Sansara começa. Om Purnamadaha Purnamidam Purnaat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om.
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।